à parte, né, a gente está dividindo para a gente ficar legal. Mas eu interajo. Pastor Sérgio Alcântara. Tá bom? Aí. Vai lá. Eu vou começar a mandar também esse cara. De repente tem que aprender esses gestos. Davi, a esposa Verônica. Já percebeu. Felipe fala. Só não fez assim, né? O braço não é aquilo. Vamos lá, gente. Paz. Primeira pergunta, Felipe. O pecado de Acã trouxe terríveis consequências, não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. O que estamos vivendo hoje é a consequência do pecado do povo? É óbvio assim, como a gente tem falado esses dias, talvez falamos ontem, cada um escreve a sua história, mas a gente percebe que o grande problema é que a gente foi escolhido por Deus, salvo por Jesus, para influenciar. E nós estamos sendo influenciados, né? Em todas as esferas. Falo assim, sempre postulado da juventude. Um site, há um tempo atrás, divulgou uma pesquisa de que de cada 3 jovens que entram na faculdade, 3 jovens cristãos, 2 saem com menos de 6 meses e não se saem da igreja. Eles permanecem na faculdade, mas saem da igreja. Então, ou seja, o pessoal está bastante se influenciando demais pelo mundo e influenciando um pouco. E aí acaba o erro, o pecado, sendo, como é que pode dizer, expandido. Não tem jeito. A coisa se expande, a coisa perde sentido, perde controle. Então, assim, a gente é uma repetição de erros, né? Uma vez eu entendi por que a gente estuda história. A gente estuda história para que a gente não repita no presente os erros do passado. Não está adiantando muita coisa, não. Porque nós estamos errando da mesma maneira. Hoje mesmo, nós estamos aqui discutindo aqui, sem entrar no mérito da questão política, mas hoje o governador do Rio de Janeiro foi investigado. Nós temos quantos governadores do Rio de Janeiro investigados? 5 ou 6 estão presos, mais um investigado. Ou seja, mais erros que se cometem. O cara não podia ter escolher uma nova história para escrever no Rio de Janeiro, não, ele escolheu escrever a mesma história dos outros. Entendeu? Então, assim, o pecado ele aumenta, o pecado ele é uma coisa que parece que é um vírus, pior do que o coronavírus, né? E o corona só está sendo usado para mascarar uma série de problemas nas famílias. Eu disse lá na igreja, as crises, elas servem para expor situações que estavam adormecidas. Violência doméstica, maus relacionamentos com as famílias. Isso tudo é um pecado que está fazendo que acontece, que isso tudo aconteça. Então, se a gente não entender que com Cristo a gente precisa andar, não é que a gente não vai pecar, mas que a gente tem que lutar todo dia com as nossas forças para que a gente não caia nessa cilada. O grande problema é que a gente está gostando de cair nessa cilada. Nós estamos ficando felizes, nós estamos tendo prazer. O problema não é o pecado, porque o pecado é natural nosso, da nossa natureza. O problema é que a gente está tendo prazer nesse erro. A gente está tendo prazer no pecado. E o prazer no pecado irrita demais a Deus. Deixa o coração do Senhor triste, porque a gente não foi feito para ter prazer no pecado. E isso é um problema sério, é o que acontece com Acã. O que acontece com Acã? Acã ele erra, o que ele faz? Ele acha que está tudo de boa. Enquanto não acontece nada, imagina, vamos supor que o texto não deixa claro, mas imagina que teria se passado dias e dias até o povo perder a guerra. Então, quanto que ele escondeu desse pecado? O quanto que ele contou para a família, olha, eu botei um negócio aqui, a gente vai ficar rico e tal, ninguém está sabendo. E o quanto que ele foi prejudicado. E no final a família toda foi atingida. Então, hoje a gente entende, uma vez por todas, que a gente precisa lutar contra isso, de verdade. Lutar de maneira feroz contra esse pecado. É difícil, é dificílimo, é impossível a gente não pecar. Mas pelo menos tem que dar, Deus espera de nós uma luta, uma tentativa de enfrentar isso. Não a gente cair feito um batido toda hora em relação aos nossos erros, nossos pecados. Perfeito. Te dou 1 minuto. Dos 5 dele, deve ter usado 3. Te dou 1. 1 minuto. Tá, beleza. Em relação à questão, né, do que ele falou, é complicado, né? Porque a gente quer ceder às inclinações da gente. Mas se a gente vê a vida em forma de filme, a gente vai sacrificar menos a vida da gente. Só que a gente tem maneira de ver em forma de foto. A nossa vida não é um momento, a nossa vida é uma história. Então, em vez de ver em forma de foto,
Veja em forma de filme. Fechou. Marília Moreira dos Santos da Silva, paz do Senhor, minha querida. Zô Rezende, paz do Senhor. A Zô chegou, a Zô está sempre com a gente. Zô, ontem você falou o nome de uma das pastoras. Eu esqueci, o pastor Felipe lembrou, mas ficou com dúvida, né? Se era ela. Se você puder mandar o nome novamente dela, a gente agradece, né? Vamos lá, pastor Roberlan. Fala comigo. Nós falamos, a nossa primeira pergunta foi: o pecado de Acã trouxe terríveis consequências, não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. Estamos vivendo hoje a consequência do pecado do povo. O pastor Felipe responde sim, claro que é, né? Haja vista, colocou como exemplo muito bem colocado essa questão, né, que está acontecendo hoje com o nosso governador. Não era para estar acontecendo, tendo em vista que nós temos uma grande, já viemos sendo, né, já viemos sendo roubados já pelos últimos 5 ou 6 governadores, né, do Rio de Janeiro. Esse que nós elegemos, que era para fazer a diferença, infelizmente parece também estar envolvido, né, com corrupção. Parece, né, quando não se prova, é apenas suspeito. Então, a Polícia Federal suspeita, então a gente não pode aqui julgar aquilo que ainda não foi julgado, concorda comigo? Ainda que a gente acredite. Vamos fazer a afirmação, né? Coisa, mas a gente não pode afirmar, o que a justiça está aí para isso, para julgar. Cabe a gente somente esperar o julgamento. Vamos lá, pastor Roberlan, vou para a segunda pergunta. O que faltou? Você acha que faltou ali normas claras, diretas e pontuais para Acã? Não. Para Israel? Não. Fala aí para a gente aí. Porque a recomendação era que eles não pegassem nada e era para, como se fosse tudo dedicado a Deus. Assim, ó, destrói tudo, acaba com tudo. Então houve uma determinação clara, mas o que aconteceu com Acã é que, ó, peraí, eu vou dar um jeito. Esse é o caso. Então, para mim não faltou nada, não. Para mim a direção, no caso de Acã, não sei com outros pais, mas no caso de Acã, para mim não faltou nada. Tudo foi muito bem claro da parte de Deus para o povo de Israel. Para mim, sim. Quando os seus filhos, vocês têm filhos, não era para voltar aos adolescentes, né? Vamos voltar aos adolescentes. Se não tocar no assunto de namoro. Sabe isso que você está falando? Vai lá. Eu estava dando uma olhada que você mandou o briefing para a gente antes. O quê? O texto que a gente vai estudar aqui. Sim. E é uma coisa que eu fiquei pensando. Eu acho que nem naquela época, nem hoje, acho que hoje muito mais, as normas, vamos dizer assim, as regras são cada vez mais claras. Nunca o Evangelho entrou em tantos lugares neste tempo. As pessoas que não estão na igreja, elas têm um culto em algum lugar hoje na internet para ver. Tem no YouTube, tem canal que passa exclusivamente de programação evangélica o dia inteiro. Então hoje você pode dizer tudo, menos que o problema é que não está sabendo o que está acontecendo. Menos que não está sabendo a verdade. Ninguém me avisou, eu não sabia que isso era pecado. Mentira. Isso é conversa. Todos nós sabemos exatamente o que é pecado, todos nós temos hoje informação. Se você abrir agora aí o seu YouTube aí, você vai ver alguém pregando o Evangelho nesse momento. Você vai ver uma live de alguém nesse momento. Então, assim, a internet, a televisão ajudou. Hoje todo mundo tem um celular desse com uma Bíblia na mão, a Bíblia. Aí eu te pergunto, eu sempre faço essa pergunta. A gente com esse tanto de celular, todo mundo deve ter um aplicativo da Bíblia. A gente está lendo mais a Bíblia? Essa é a verdade. Então as normas podem ser diretas, podem ser pontuais, podem ser o que for. Se a gente não entender que precisa seguir, vai ficar difícil. Então, o Jardel está falando, esse cruzeirão de locutor William. Mole. Esse Jardão barato. Pastor Roberto Flauzino deu boa tarde a todos
a todos vocês, Deus pastores. Valeu, meu pastor. Jardel continua dizendo, é complicado a gente ter que dar explicação pelos erros dos outros, como Josué teve que se lamentar e se reportar ao Senhor pelo erro de Acã, é verdade. E aí, isso aqui que o Jardel falou é interessante. Eu sigo na pergunta para você, porque você não respondeu em menos de 1 minuto, Felipe usou mais 1 minuto. Eu devo Porque a pergunta, acho que ela era bem objetiva, né? Sobre Então, o caso dele. aí eu sigo, o Jardel está falando aqui, né? É complicado a gente ter que dar explicação pelos erros dos outros, como Josué teve que se lamentar e se reportar, né? Ao Senhor pelo erro de Acã. Como é que dentro da pergunta, né? Dentro da pergunta aqui, não faltou normas claras, não faltou normas diretas, não faltou normas pontuais. Então, agora, como é que ter que falar com Deus a respeito de um camarada que sabia das normas, que sabia do que tinha que fazer, mas o camarada não faz? Mas é aquele caso, no caso de Josué, é responsabilidade. Ele era o responsável, não tem pra onde correr. Aí eu continuo com a minha pergunta. Então, o pastor é responsável, então, às vezes, ou sempre, pelos erros de seus obreiros? Ele é responsável pela igreja. Pela igreja. Pela sua casa é você. Não, mas no caso dele, ele tem a responsabilidade de manter a saúde espiritual da igreja. Igreja. Da igreja. No caso de Josué, era do povo. A saúde espiritual do povo estava em jogo. Então era a responsabilidade de Josué, a saúde espiritual do povo que estava sendo maculada pelo Acã. E aí entra aquela questão. É a mesma coisa no pastor. Por exemplo, alguém da igreja está em adultério. Isso! É aí que eu Alguém da queria igreja está em chegar. adultério. O pastor está vendo que a coisa não está fluindo e tem alguma coisa errada. Isso aí que eu queria Aí chegar. a única coisa que o pastor pode fazer, Senhor, me revela o que está acontecendo, para que a gente possa resolver. Ele não pode se sentir culpado por alguma coisa que ele não fez, mas ele pode entendeu? Que Deus revele. Onde eu quis E como eu respondi, a igreja. Não, mas é a igreja. Entende? Não, Não, a questão da igreja. E aí, agora, o pastor erra quando, por exemplo, Deus revela e ele não toma atitude. Aí ele erra. Aí está jogando a igreja num problema. Agora, se ele identificar e resolver, aconteceu o perdão, aconteceu o arrependimento, aí segue o jogo. Agora, se ele souber e se omitir, e também então tomar uma decisão completamente descabida, algo doido, também é responsável. Não, ele sempre vai ser responsável. Ele é o pastor da igreja. Não, sim, responsável no sentido que ele também vai ser Não, culpado. se ele aumentou a dose, ou se ele não usou a dose, é responsável. Sim. Porque é simples. Não quer pagar o preço, não seja o pastor da igreja. É como a questão do pai e da mãe. Você é o responsável. Tem gente que não quer ser pastor da igreja, principalmente para mim. Então, você é o responsável. Não tem pra onde correr. Perfeito. Essas coisas aqui, irmão, perceba que eu provoco para eles trazerem para a gente um conhecimento que muitas vezes alguns irmãos pensam que tem e não tem. Alguns irmãos sabiam, muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas acham que, não, eu estou em adultério, o pastor não tem nada a ver com isso. Não, interfere na igreja. Se não interferisse na igreja, filhão, tu podia catar a mulher toda que tem por aí. Só que interfere na igreja. Interfere. Mas me interfere na igreja. A igreja é o que seus membros Tu são. está blocando em tudo. Ué? Mas aí a questão é essa. A igreja é o que seus membros são. Está pregando. Exatamente, Não. a questão é essa. Nós somos, Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. A gente, quando machuca o dedinho, a gente tem todo o corpo sente. Todo o corpo Quando sente. você tem dor de cabeça, é todo o teu corpo que sente. Isso! Então a mesma coisa em relação à nossa vida na igreja. Se tem alguém no erro, o corpo de Cristo vai sofrer. E aí cabe ao pastor entender o que de Deus, o que está acontecendo. E Deus revela, hein? Deus revela. E Deus revela, com certeza. Tá vendo aí? Entende, irmãos? Entende a seriedade da coisa? Consegue compreender que a minha provocação, ela não é vã? Então nunca pense que o seu pecado não tem nada a ver com a igreja. Além dele ter com a igreja, ele tem com a sua família também. Com certeza. Você acaba prejudicando a sua Com família. certeza. Então, pense antes de pecar. Né? Porque ninguém peca inocentemente.
eu gosto muito do Salmo. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele primeiro, ele o quê? Bem-aventurado o homem que não anda. São 3 verbos, né? Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se deleita Ele com não os anda, pecadores. primeiro ele, Não anda com os pecadores, Não anda, nem se assenta na roda. não se assenta. Primeiro ele anda, depois ele se detém, detém, depois ele se assenta. São 3 passos o pecado. Andar, primeiro ele começa a andar, depois ele para. Quando ele para, ele senta. No caso é Ele anda, começa a ouvir, convive e participa. Que isso? A dupla hoje está falando, garoto. A Leila está aí, boa noite, Adriana Guedes. Boa noite, a Jussiara está dizendo, não devemos permitir que o desejo dos ganhos pessoais distraia nossos propósitos espirituais. É isso aí mesmo. Mas aí, ela falou um negócio interessante. A gente tem noção dos nossos propósitos culturais. Foi o que você acabou de falar. Tem muita gente na igreja que não sabe o quanto o seu pecado pode trazer problemas para o corpo de Cristo. No corpo de Cristo, exatamente. Bom, vamos lá. E detalhe, né? Quem está em pecado, na maioria das vezes, está brigando com todo mundo dentro da igreja. Dificilmente esse aí está de bem com a igreja. Porque ele tem a mão violeta para poder exatamente. se resolver. Para se resolver, para se encostar, para dizer, lá, fulano também é assim, fulano também é assado. Porque no final, depois ele vai dizer, Gente, aqui a gente não está na igreja, a gente pode falar o que a gente quiser, e entendeu? depois ele pode falar assim, eu saí daquela igreja, eu não saí da igreja porque eu errei, eu saí da igreja porque o pastor me deu uma bronca, porque eu... E não pode nem dizer quem é indireto, a gente não sabe quem, né? O único que não pode falar de maneira é o Felipe é pastor de igreja. Eu, o Roberto, pode falar a bondade. Chora. Eu não sei de nada, não dou gabinete, não faço nada. Ninguém pode dizer que eu estou falando de alguém. Eu não sei de nada. 3. Felipe, pastor Felipe, vamos lá. O que leva alguém a fazer aquilo que o Senhor ordenou para não fazer? Por que desobedecer a Deus quando a gente sabe que no final, né, nós no final iremos sofrer as consequências? O que leva alguém a fazer aquilo que o Senhor ordenou para não fazer? Simples. Querer ser Deus. Por que Eva desobedeceu a Deus? Porque a serpente jogou a senha que ela queria. Você vai ser igual a Deus. Quando eu desobedeço a Deus, ou seja, eu não estou debaixo da autoridade de Deus, eu estou dizendo, Deus não tem autoridade sobre a minha vida, eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu sou o meu Deus. E nisso você nasce, e nisso nasce o pecado, nisso nasce. Porque assim, o ato, a gente voltando lá para Adão, o ato foi de comer aquilo que Deus falou para não comer. Mas qual a motivação dela? A motivação é ser igual a Deus. Ser tão bom que nem Deus. Essa é a motivação do pecado. Qual a motivação nossa do pecado? É a gente dizer que, Senhor, não toma conta da nossa vida. O Senhor não tem que tomar conta da minha vida, quem toma conta da minha vida sou eu. Só que o Deus que nos criou é o Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o soberano, o Espírito Santo é o que nos conduz. A partir do momento que a gente silencia essa voz, nós estamos assumindo o controle das coisas. Assumindo o controle das coisas, a gente vai estar com erro. Porque a gente não tem essa capacidade. Isaías vai dizer que a nossa justiça é trapo de imundícia. Nós não temos essa condição de entender o que é certo e o que é errado. A gente não tem o olhar de Deus lá no futuro para ver o que ele tem que fazer aqui no presente. A gente não tem essa pré-essência de Deus. Nós não somos oniscientes, nós não temos todo o poder, não somos onipresentes. Então a questão é que, quando eu desobedeço, eu estou falando, Deus, eu sou o Senhor desse negócio. Não quero mais o Senhor tomar conta da minha vida. Você pode perceber, por que Jesus não pecou? Porque tudo que Jesus fazia estava de acordo com o Espírito Santo. Tudo. Essa é a questão. A gente quer ser Deus. Desde o início já ficou claro ali com Adão e Eva. A gente quer ser Deus. Nós queremos. Por que o diabo caiu? Lúcifer caiu. Aí a gente começa a entender os nossos problemas com o pecado. É isso aí. Perfeito. A Leila está dizendo assim, difícil é conhecer a palavra, viver fora de seu contexto, muitas vezes
muitas vezes o pastor deixar determinadas pessoas liderar. Não consigo separar atitude pessoal e boa conduta no tempo. Uma coisa, falar. Senão, vou dar um minuto. Vocês viram que hoje estou rigoroso, né? Um minuto agora com o pastor Roberto. E aí, então, é importante a gente verificar o seguinte, nisso que ela tá falando aqui sobre o tipo de pessoa, é importante a gente verificar que no caso do pastor, às vezes a situação é um pouco complicada. Por quê? Porque o pastor ele vai falar assim, olha, fulano a partir de hoje não vai mais estar fazendo isso aqui. Só que não é simples esse negócio. Então depende muito do contexto da igreja, porque muitas vezes ele vai entrar numa rota de colisão ou num desgaste e ele precisa estar pronto o seguinte, olha, eu vou como homem-bomba, talvez eu até saia. Entendeu? Então, assim, para o membro, o pastor tira, o pastor faz, o pastor não sei o que lá. Agora, para o pastor que está ali, é um pouco complicado, né? Eu não estou dizendo que o pastor não deve fazer, só que eu entendo aqueles que não fazem. Até porque as pessoas que às vezes cobram que o pastor faça de uma tal forma, quando ele faz, dizem que ele está sendo duro demais, e quando a opinião pública se alastra, o negócio é complicado. Só que isso aí, não estou defendendo, só para deixar claro. Não, sim. É porque a gente discute agora uma situação complicada. Eu acho que a gente não deveria nem... Quer dizer, eu acho que o assunto ele cabe aqui, né, Josué? Se Josué não ia ficar calado porque foi Deus quem mandou ele caçar, né? Deus já sabia quem tinha feito. E não é igreja, né? é um outro contexto. É um outro contexto. Mas a gente pode, ninguém tiraria Josué da posição dele, né? Porque... É como quando o governador prende a moça de biquíni, por exemplo. Ele é governador. Na verdade, ele não é um pastor que lida com voluntário. Na verdade, Josué vai atrás, né, do Jacã, porque há uma ordem de Deus ali, e o povo tinha acabado de perder uma batalha, que aparentemente é fácil, né? Então é mais fácil. Mas aí a gente pega, e eu fico pensando o seguinte, pastores, vocês que são pastor, eu fico pensando o seguinte, o camarada tem uma igreja, não é o nosso assunto aqui é família, mas é um assunto que cabe aqui para a gente o seguinte, o camarada, ele é pastor, vocês são pastores de uma igreja, e o filho de fulano, ele é o único dentro da igreja que toca violão. Se ele parar de tocar violão ou teclado, não vai ter mais ninguém para tocar, mas ele está em pecado. E agora? Tira ele ou não tira ele? Porque assim, eu sou muito radical nos meus pensamentos em relação a isso. Tá? Meu pensamento, minha raiz diz tira. Eu sou da raiz que tira. Sim. Eu sou da raiz que eu não estou preocupado se eu vou ficar como um instrumentista ou não. A minha raiz é tira. Eu aprendi assim. Meus pastores me ensinaram assim. E todas as vezes que os meus pastores agiram dessa forma, né, Deus sempre providenciou alguém. E aí fica aquele lance seguinte, poxa, eu tiro, daqui a pouco a família toda sai. Não tiro. Outras famílias não sabem. Né? Se souber o que está acontecendo, você passou. Não, tu tá na corda bamba. Se você é duro e se você é mole. Agora, e aí, a questão né? Quem está. Vamos lá. Quem está na liderança, na linha, vamos abordar o termo da moda, quem está na linha de frente da igreja, seja ele quem for, diácono, tem cargo na igreja, ele precisa entender que a cobrança sobre a vida dele é maior. E que ele precisa responder à altura. E o grande problema dos últimos tempos das nossas igrejas foi o quê? Só o pastor tem que se manter fiel, o restante pode acontecer o que quiser, que ele não é pastor. Isso é um erro. Primeiro, porque a palavra de Deus é para todos nós. Segundo, quem tem responsabilidade na igreja, quem tem cargo na igreja, seja ele ministro de música, seja ele guitarrista, violonista, o que for, precisa entender que tem que observar a palavra de Deus para manter, porque é ministério, não é trabalho, é ministério.
E esse ministério que você precisa ser sem mancha. Sem mancha. Sem mancha. Então é o seguinte, o cara tem que entender que você está ali também para corrigir. A família tem que entender. Para você para corrigir. E a correção, Apocalipse 3,19, se não me engano, fala que a correção do pai é para aquele que ama. Que ama. Então, se a família não entende que você está fazendo isso pelo menino que está lá no pecado, por amor a eles, para que amanhã ele seja um homem de Deus honrado, aí essa família precisa rever os seus conceitos de cristão. Então, ela parece que pode tudo. Hoje você tem igreja, literalmente, que pode tudo. Absolutamente tudo. Então, a família entende. Agora, entre agradar, o que Pedro falou? Entre agradar a Deus e os homens, o que tem que fazer? Esse é o detalhe. Se o certo é tirar, porque o cara não está tendo testemunho, não, fica tranquilo que você está fazendo a sua parte. Portanto, que você fique em paz com Deus. Com Deus. Ah, mas a igreja gostava dele, um menino tão bom, só que está no erro, no pecado. Não tem jeito, tem que disciplinar. Disciplina é demonstração de amor. A gente precisa entender isso. Se não tem disciplina, vira anarquia, vira bagunça. Um abraço para a igreja. Eu não paro para lá. Eu provoco porque eu gosto desse negócio aí, irmão. Eu quero ver você ouvindo isso que o pastor Felipe falou da boca do pastor, né? Porque às vezes nós que somos membros da igreja não temos mas que temos essa postura, esse pensamento, e a gente fala, as pessoas dizem assim, você é o santarrão. Não. Agora, é importante deixar claro que não é isso. Se o menino errou, está em pecado, o jovem errou, se consertou, claro, nós temos a obrigação de trazer de abraçá-lo, de trazer. Se ele está a nossa obrigação é essa, tratá-lo. Se quer ser recuperado, a gente tem que trazer. A gente não vai jogar ele na rua. A gente não vai jogar ele fora. Exatamente. Mas a gente também não pode compactar com erro, senão a gente está colocando nosso ministério em risco. Isso é muito complicado. Exatamente. Quem responde mesmo o ministério somos nós que estamos à frente. Por isso que Josué fez lá. Josué entra em oração, se derrama diante de Deus, porque o ministério, a liderança era dele. Ele precisava saber o que estava acontecendo, por que houve uma derrota tão grande para aquele povo. Uma derrota inesperada, totalmente fora de contexto, como você falou, uma cidade pequenininha, matou um monte de israelita, botou um monte de soldados de Israel para correr, aconteceu alguma coisa errada. E aí Josué, como líder, precisa ter isso. Ele tem que tomar uma posição. Jardel diz assim, indiretamente o líder, o pastor, vai ser sempre responsabilizado ou lembrado pelo que seus liderados ou eles fizeram de errado. Vão apontar que o fulano é da igreja do pastor tal. Da igreja do pastor fulano de tal, da igreja tal, né? Ou seja, o fulano de tal nunca vai ser responsabilizado por nada, mas o pastor e a igreja sempre, por tudo. Deixa eu copiar aqui. A irmã mandou o telefone da dona. Pode. A agenda dela tudo. Deixa eu aqui. Foi, né? Foi. Deixa eu botar aqui. Isso. Irmã, pode apagar aí. Deixa eu ver, eu consigo excluir aqui. Deixa eu excluir aqui. Obrigado, irmã. Irmã Zô, obrigado, tá? Eu apaguei, porque para não ficar contato das pastoras aí que você mandou para mim. Então, obrigado para a gente aqui. Obrigado, a gente já anotou aqui, já pegou, tá bom? É porque o telefone é coisa particular, né? A gente deixar aqui, fica público aqui para todo mundo. A gente já pegou, né? E vamos entrar em contato. Obrigado, tá? Vamos lá. Gente, para quem é a próxima pergunta? Romelan? Vamos lá, vai. Então vamos lá. Quando vemos Acã e sua família sendo punida, isso aí é uma questão, né, gente? Que, assim, ela é bem discutida, né? Porque em algumas Bíblias está no plural e em outras está no singular. A que está no singular diz que a família dele não foi apedrejada junto com ele. A que está no plural diz que ele foi apedrejado, que todo mundo foi apedrejado.
Então tem As versões de hã? Olha, independentemente. Eu li com versões, as minhas versões ali, eu peguei no singular, inclusive peguei no singular na Bíblia de Jerusalém. Né? A Bíblia de Jerusalém ela bota no singular. E aí é um detalhe muito interessante que eles vão fazer três separações. Né? Os estudos vão fazer três separações. Uma, se apedrejou toda a família estava em colúrio, todo mundo sabia. Porque é bem possível, né? Porque os filhos não podem, senão estaria transgredindo Ezequiel capítulo 18 e 20, aquilo que nós falamos ontem, os filhos pagando pelo pecado do pai. Então não aconteceria isso. Né? E Deuteronômio e Gênesis já tinha essa lei a respeito disso. Não poderia. Aí se a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto é se está no singular. Se está no singular. Peraí. O que eu ia falar? Aonde eu li, enquanto você retoma o raciocínio, aonde eu li, e fiz uma pesquisa rápida sobre o assunto, eu penso que aquele momento ali era fundamental. Jericó era a cidade fundamental para os planos de Deus para o povo. Sim. E ele estava desobedecendo, ele desobedeceu algo muito grave. Sim. Aquela guerra, aquela situação era uma situação diferente de todas as outras. Não era uma situação de inimigo, nada disso, era uma situação diferente e que aquele que não cumprisse receberia essa punição. Agora, é difícil você dizer se a família. Você entende que talvez possa ter se escondeu na tenda da família. Obviamente a família teve contato. Foi cúmplice disso. Sim. E aí por isso todo mundo sofreu. E aí ele vem. A imagem inteira. Né? No singular eles dizem o seguinte, ele foi apedrejado, e a família foi apedrejada por outros motivos, e também estavam relacionados ao pecado dele. Né? E tem um terceiro ponto que eu esqueci. Parece que a ordem de Deus era que se alguém desobedecesse, toda a sua família seria apedrejada. Mas aí a gente vem aqui, quando vemos Acã e sua família sendo punida pelo pecado do líder da casa, pensamos, Deus realmente tem compaixão de nós? Será que realmente temos outra chance de nos arrepender ao nos arrependermos? Eu entendo o seguinte, cara, que a questão não reside necessariamente na compaixão divina, mas na consequência dos nossos atos. Porque o que acontece? Quanto a plural e singular, aí assim, não, se a gente fosse pro hebraico, beleza, até desempataria. Mas agora, por exemplo, olhando uma situação como essa, eu lembro da... Só discussão de teólogos, só eu joguei na mesa pra gente. Eu lembro de uma... A Gislane está dizendo, demorei, mas cheguei. Eu lembro de uma música, né, agora eu só não lembro o autor, mas será que era Chico Buarque? Agora eu não lembro. Eu sei que a Beth Carvalho que cantava, né, olha aí, ai meu guri, olha aí. E aí o que acontece? Cada vez o garoto, de acordo com a música, cada vez ele chegava com um negócio diferente, tudo tal, até que chegou uma hora que ele saiu no jornal com uma tarja preta nos olhos, né, executado. E aí, o que acontece? Vamos lá, imagina, pensa na cena. A mãe, ela tem um filho que não tem emprego e nem estuda. De repente o filho está com tênis de 1.000 e pouco reais. Aí daqui a pouco esse filho está com uma moto. Aí daqui a pouco esse filho está com não sei o que lá. Bem, se ela tiver um pouquinho de noção, ela já imagina o que está acontecendo. Né? Então, assim, trazendo para o contexto ali da família de Acã, era uma tenda, debaixo da tenda, e assim, aquela questão de assim, poxa, eu peguei, né, e ninguém viu, é um negócio muito, mas muito difícil mesmo de acreditar, E aí, uma outra questão, quando Acã faz isso, ele prejudica todo o povo, porque conforme a gente falou aqui, né, a questão de a igreja que seus membros são, e trazendo para o nosso contexto de sociedade,
Ah, mas não sei quantos governadores presos, né? Um teve agora a ida, né, da Polícia Federal lá na casa dele. Ah, não sei o que lá. Ah, mas o policial é corrupto. Ah, mas os presidentes, os governadores e tudo tal. Gente, esse pessoal não vem de Marte. Então, se, por exemplo, nós temos o país que temos, é porque nós temos os brasileiros que temos. Então, é importante perceber que nós fazemos parte de uma engrenagem de um todo. E se a engrenagem, se a peça da engrenagem, que era a CAN, estava comprometida, estava comprometido toda a máquina. Então, a questão de a CAN ser punido era uma questão do seguinte: olha, a gente está, vamos lá, teu dedo está gangrenando. Não é maldade, é cortar o dedo para preservar o corpo. Então, essa situação precisa ficar muito clara. O problema é que na nossa cabeça, amor é passar a mão, amor é deixar passar. É como o que a gente falou aqui agora há pouco, a diferença da liderança de Josué para a liderança de um pastor. Porque, por exemplo, ali era uma sociedade, ali era um governante. Então, era uma situação em que é o seguinte: olha, prende, faz, acontece, é uma situação. No caso do líder espiritual, ele conta com o quê? Com o respaldo daquele povo que está em concordância e conformidade. Agora, por exemplo, digamos, lembra quando Paulo fala? Por causa da atitude de vocês, muitos estão doentes e não são poucos os que dormem. Por quê? Porque se a igreja não é séria, Deus entra. Essa é a questão. No caso da igreja, se a igreja não é séria, Deus entra. Por quê? Porque mas o pastor vai fazer e Deus vai honrar e tudo. Deus deixou João Batista perder a cabeça. A gente tem que lembrar essas coisas. Às vezes, você vai fazer a vontade de Deus e o bicho vai pegar. Fique sabendo, ó rei, a gente pode ser queimado, a gente pode morrer, mas a gente vai entrar na fornalha. Então, ou seja, às vezes a coisa pode não dar certo. Agora, aí é que está a questão. Nem sempre a gente vai ter coragem para meter as caras. Nem sempre a gente vai ter coragem. E eu entendo as pessoas que não têm coragem nesse aspecto. Com certeza. E detalhe, eu entendo também aquelas que têm a coragem de Pedro antes de ver Jesus tomando o cipó. Porque aquele caso, por exemplo, Senhor, eu nunca... Aí Jesus fala para ele: cara, você vai fazer. Não. Quando ele viu qual era o sanhaço, não conheço. Então, trazendo para esse caso aqui, eu pelo menos percebo, né, que assim, não é uma questão de falta de compaixão, é uma questão de consequência dos atos. Consequência dos atos. A coisa aconteceu, né? É como eu falei contigo aquela vez do meu filho, né? Por exemplo, eu vou brigar por quê? Porque na hora que ele enfiar a mão na tomada, a energia elétrica não vai refletir se ele tem 12 ou 3 anos, né? Hoje, por exemplo, chorou, chegou a me doer. Aprendeu a abrir a porta de trás do carro. Ainda bem que foi na minha frente. Dei uma bronca, mas uma bronca bem dada. Chorava igual criança. Embora, claro, né? Mas chorava. E eu tranquilão. Por quê? Porque aquele sofrimento dele ali é para evitar um sofrimento maior. Amanhã vai fechar a porta com a mãozinha lá, aí machuca. Esse é o caso, pô. Né? A Jusilene está dizendo paz amada, Leila Paz, Marcelo Moura, né? A Jussiara Brito está dizendo pecado de Acã trouxe juízo para toda a nação, né? O Jafudel está lá dizendo os versículos bíblicos 12 e 13, o Senhor Deus dá esperança e ordena para ficarem mal do meio, para tirarem mal do meio deles, se santificarem. Desse capítulo 7. Né? Eu estou perguntando a ele qual é o versículo. Dispõe, santifica o povo dele. Mas a campo vai fugir disso aqui. Não, mas a questão da santificação é para quê? Para Deus revelar. E isso, Deus mostrou. Deus mostrou. Da família, tal. Não tem nada. No clã. Talvez não tem a ver com a família, tem a ver com que a gente pegou o caminho da liderança de Josué. Assunção Silva Santos está dizendo: o pior de tudo é a consequência do pecado oculto, aos olhos dos homens, o que aconteceu com Acã até ser descoberto. Verdade.
Né? Agora, Eu costumo dizer uma coisa muito, eu aprendi isso com o pastor Ricardo Gondim. Todos nós temos quartos escuros. Todos nós. Irmão, nós estamos tratando de uma época, né, onde, né, Deus é o dono da vida. Então, se Ele é o dono da vida, Ele dá e Ele tira. Agora, nós estamos vivendo o tempo da graça, né, onde nós temos a chance de chegar, nos achegarmos até Deus e pedirmos perdão, nos humilharmos diante de Deus. O problema é que nós não estamos fazendo isso. O problema é que a gente não está indo diante de Deus. A gente está negligenciando a gente está vivendo uma epidemia de dissimulação. De dissimulação. Exatamente. A cana foi extremamente dissimulada. E a gente também faz a mesma coisa. Davi fez a mesma coisa. Davi lá traiu lá o Betseba, mandou matar o marido dela, e ele está lá, tranquilo no palácio, não sabe o que vai acontecer. Se Natan não aparece lá e joga na função dele que ele estava fazendo, ele fala assim, não é comigo não. É a mesma coisa que a gente faz isso. E quando a gente, como Jesus disse, não há nada que vai ser revelado, ou seja, não há nada oculto, tudo é revelado. O reino de Deus tem essa característica principal de ser transparente. Então, assim, as pessoas se assustam, porque as coisas vêm à tona mesmo. E aí as pessoas ficam, gente, como é que pode? Mas a minha preocupação hoje, quando a gente fala de à tona, quando o pecado vem à tona, pastor Felipe, pastor Roberlano, é a questão da prostituta. O pecado dela vem à tona. Jesus foi bem claro, aquele que não tem pecado lança a primeira pedra. Né? Então, assim, só que ninguém adultera sozinho, né? Ninguém adultera. Cadê o malandro? Sozinho. Ele não veio. E os religiosos estavam tudo querendo tacar pedra. Mas aí a questão, eu estou falando dos religiosos. Né? No caso ali aí eu te pergunto, de Acã ali, é um caso diferente. Né? Todo mundo tinha se santificado. Aí eu te pergunto, quantas pessoas na igreja... Todo mundo tinha buscado. A igreja que eu falo a minha igreja... Olha a diferença, né? Mas quantas, a igreja de Cristo, quantas pessoas a igreja de Cristo botou para fora porque... Por falta de santificação, dizendo que estava santificado e estava igual os escribas e fariseus. O pior é que quem taca a pedra está devendo também. É isso que Exatamente. Aí ele está dizendo, todo pecado gera uma consequência. Verdade, mais que verdadeira. Elis Gama. Eu sigo aqui para as minhas perguntas. 5. A Bíblia diz, pastor Felipe, que o Senhor disciplina aquele que ama. O que é disciplina? E é a disciplina do Senhor, já que ela atingiu toda a minha casa. William, eu digo lá na igreja o seguinte. Vamos no exemplo mais clássico. O casal de namorados da igreja está tendo a menina engravida, antes do casamento. É o mais clássico, eu costumo dizer o seguinte, a igreja ela tem que ser o mais, não sei se eu consigo ser claro, ela tem que ter o mínimo de pressão possível, porque o trato de Deus é muito pesado, o tratamento da parte de Deus é muito forte. Então, quando a igreja ela entra e vira o rosto para a menina que está grávida, ou chama o cara de sem vergonha porque ele queimou a largada, ou então ela faz ter alguma atitude de exclusão, como algumas têm, certo? Isso aí é botar mais um fardo pesadíssimo. Porque, William, quem é crente de verdade, se for salvo por Jesus, o pecado traz muita dor. O pecado nesse nível, quando expõe, traz muito problema. Sem expor já dói, né? Sem expor, no oculto já dói. Imagina aquele que é exposto, que teu nome vai para uma assembleia, quando as pessoas vão te visitar, porque você errou, porque você engravidou. Rapaz, isso é um processo complicadíssimo. Dificilmente você não perde. Quando a igreja me chamou para ser pastor lá, eu falei assim, olha, eu só peço uma coisa a vocês. Qualquer caso de disciplina que tenha, me dá para eu tratar. Para que eu preserve a pessoa e a família o máximo possível.
Porque o trato de Deus é a disciplina. O trato de Deus é a disciplina, é a questão da dureza do relacionamento, dela ter às vezes vergonha de ter passado o que está passando, de ter um nome nos corredores da igreja, que não era para acontecer, mas infelizmente acontece. Você está entendendo? É o olhar da sociedade com bastante preconceito. Então, assim, A própria igreja, né? pois é, então assim, isso já é um peso muito grande. O trato do Senhor é dolorido, cara. Volta ao exemplo de Davi. Davi teve lá a situação com Batseba, Deus levou o filho dele. Ele orou, ele fez lá tudo que ele tinha que fazer, pano de saco e jejum e tal. Então, no final tratou ele e falou assim: não, acabou. A disciplina de Deus para ele foi tirar o filho dele. Para entender, olha, sou eu que estou no comando desse negócio. Mas ele é um Deus também de misericórdia. O mesmo Deus que levou o filho dele no vinho, com Batseba, quem nasce Salomão. Você está entendendo? Então, assim, Deus é um Deus de misericórdia. Cabe a nós, qual é o nosso grande problema? De Acã, problema de Davi, que é o nosso problema também. A gente erra e a gente espera a gente passar pano. A gente tem que chegar imediatamente e pedir perdão a Deus e conserto a nossa vida, para que a gente possa entrar no trilho de novo. Porque quando a gente joga para frente no conserto, as coisas vão piorando. As coisas vão piorando. E aí, para você voltar, para você se levantar, aí vem a vergonha, aí vem a exposição. E aí, Deus não me ama? Poxa, Deus não... Como é que Deus é esse que me ama e me faz passar? Mas quando você errou, você tentou consertar? Você pediu perdão a Deus? Você se confessou o seu pecado? Qual é a questão do confessar o pecado? A gente confessa pecado para Deus? A gente não confessa pecado para Deus. E aí a gente quer consertar a parte, quer tudo bem, não, tudo geral. Vai começar. Olha aí. Especificamente não tem como estar. Mas a gente, no geral, você fala assim, a mensagem que mais dói do culto confessa pecado. É isso mesmo. Verdade, nós estamos vivendo uma era onde o povo ora para pedir tudo, menos perdão pelos seus pecados. Verdade é essa, está muito difícil ver pregadores pregando sobre pecado. Pregadores. E quando prega, diz que eles não têm amor. Ou então, a Leila está dizendo assim: estou entendendo o pastor Felipe, a conduta a ser tratada. Boa noite, Simone Souza. Não é assim, não. Boa noite, Simone Souza. Viu, Leila? É assim. Estou aprendendo. Leila, quando você chegar aqui, sexta-feira vai ser assim. Você vai mandar do mesmo jeito que o pastor Oberlan. Tá? E o pastor Felipe. O pastor Felipe está aprendendo também. O abraço foi muito longo também. Então vamos lá. Pastor Oberlan, essa é a última pergunta e eu tenho mais 3. As últimas 3, não, eu tenho mais 4. As últimas 4 são 2 bate-volta. Beleza. Certo? Então vamos lá, pastor Oberlan. Diga. Foi exatamente esse o pecado de Acã. Ele cobiçou os tesouros de Jericó e tomou parte deles para si. Ele escondeu, enterrando no meio de sua tenda, uma capa babilônica e certa quantidade de prata e ouro. Josué 7:21. Portanto, o pecado de Acã consistiu não apenas na cobiça, mas no roubo de coisas que pertenciam ao Senhor, seja para a destruição, seja para o seu tesouro. Muitas famílias hoje sofrendo as consequências de seus pais. Sim, com certeza. Aquele caso, se você está preso na cachaça, seus filhos vão pagar um preço por isso. Se você vive de porta em porta falando da vida dos outros, seu filho vai sofrer consequências sobre isso. Se você, por exemplo, não está com a sua família, né, ou tem mais de uma família, seus filhos vão sofrer as consequências sobre isso. Então, não tem como. Assim, uma coisa é Deus cobrar do filho, né? Uma coisa é o seguinte: olha, o meu filho vai para o inferno porque eu estou fazendo a vontade do Satanás. É outra situação. A gente está falando de consequências de baixo, do céu para baixo. A gente está falando de situações que, assim,
eu estou tomando algumas atitudes que vão desdobrar o que vai acontecer com o meu filho, né? Então são coisas para a gente pensar. Eu, pelo menos, assim, percebo duas situações. Como a gente tem uma leitura neotestamentária do Antigo Testamento, eu não me detenho necessariamente em alcance apropriado das coisas. Eu me detenho na questão de ele se deixar levar pela cobiça. Porque, como Jesus falou, o mal da gente começa no coração. Então, por exemplo, se não fosse essa propensão minha, se não fosse essa inclinação minha, se não fosse eu desejar o mal, como Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se não fosse essa inclinação, as coisas seriam diferentes. Por quê? Porque quando viesse a oferta, não quero. É que nem, por exemplo, eu não gosto de quiabo. Você pode botar um frango com quiabo na minha frente que não me enche os olhos. Mas agora, quem gosta de quiabo, botou um frango com quiabo, o camarada começa a salivar. Camarão com quiabo. Deu para entender? Uma panela de barro. Viu? Entende a questão da tentação? Não me diz nada isso. Não me diz nada. Agora, por exemplo, coloca um molho de camarão num peixe na brasa. Aí complica para mim. Então, eu não sei se dá para perceber que a questão de Acã foi o quê? Ele não... o fato... Eu, por exemplo, já conversei com pessoas em relação à questão até mesmo de vício, seja de droga ou até mesmo de pornografia. Fulano, veio aquela fissura, liga para alguém da sua confiança e pede para a pessoa orar com você. Entende? Fulano, ora comigo agora. Né? E assim, isso já dá uma mudança muito grande. Por quê? Porque quebra a situação. Agora o problema é que nós temos aquela ideia, conforme o pastor Felipe falou agora há pouco. Qual é o problema que a gente lida na maior parte das igrejas? Muita máscara e pouca misericórdia. Estou eu lá levantando a mão para excluir a garota de 14 anos, ou 16 anos, ou 17 anos que engravidou. Só que a gente não para perceber o seguinte: a menina que engravidou foi aquela que pisou na bola e pô, aconteceu. Agora, a vai malandra, tá dando para entender? Que conhece os Paranauê, não engravidou, casou de branco. E está lá de mão levantada para a exclusão da outra. Então, não sei se dá para perceber que qual o problema da gente? A gente quer bancar um super-herói. E a gente não compartilha a fraqueza. E eu até entendo por que a gente não compartilha a fraqueza. Porque o ponto fraco vai se acha que tem condições de me julgar. Uma coisa, pelo amor de Deus, para ficar claro, uma coisa é a aplicação da disciplina. Toda vez que alguém avançar o sinal, alguém vai botar a mão no ombro e falar assim: por favor, volta e fica atrás da faixa amarela. É um constrangimento, é chato, é a questão da esposa, por exemplo, chegar no marido e falar assim: cara, você exagerou nisso aqui. Fulano, você não sei o que, não sei o que lá. Mas isso é o quê? É um catuque, né, digamos assim, para você voltar para o nível que você estava. É uma situação. Agora, o que a gente vê, conforme o pastor Felipe falou agora há pouco, é aquelas pessoas que acham que são melhores do que eu, fazem pose de superioridade, acham que quando elas me excluem, elas estão purificando a igreja, quando a Bíblia diz que é para considerar publicano e gentil publicano o cara que não quer mais conviver, não o cara que erra. Aí qual é a situação? Às vezes a gente vai atrás do cara que não quer mais conviver, quando ele, por exemplo, ele fez e aconteceu, mas ele está fora, vamos lá buscar. E o cara que está aqui se arrastando, lutando. Porque um tem problema na área sexual, que é a área que a gente mais ataca. O outro tem problema na bebida, se for cachaça, né? Porque se for vinhozinho a gente, né? Aí nesse caso, por exemplo, um é na área sexual, o outro é na bebida. Mas o da fofoca, o da calúnia, o do não sei o quê. Então a gente precisa, cara, eu não sei qual é a situação que você está passando. Mas se de repente você está passando por uma pressão e você está a ponto de cair, foi como ele falou. Lembra de Tiago? Vem a cobiça. Aí a cobiça gera. Vem o pecado, e do pecado vem o quê? A morte. Então antes da curva da derrapagem, já vai freando. Busca um amigo, busca um irmão, peça ajuda. Deve ter alguém em quem você pode confiar. Deve ter alguém que você pode chegar e falar assim: cara, tá difícil para mim.
Agora, não banque o super-herói como os sepulcros caiados, porque não adianta. Aquilo que você é aqui dentro, uma hora vai acontecer. Isso que eu estou falando, eu falo de consciência própria. Sabe, aquela situação de que se eu não tratar de áreas da minha vida, uma hora aquilo vai dar à luz. Já viu uma criança ficar na barriga da mãe direto? Agora, você sabe, você falou do nosso, voltando à questão da família, ontem nós falamos que o filho, ele vai ser melhor criado, educado, quando o pai assume o seu erro e tenta consertar. A igreja, trazendo para a igreja precisa ser um lugar de misericórdia. Se não tem mágica, senão vai ter mágica. Senão não vai adiantar. Eu já falei aqui, o Roberto acabou de falar, eu repito. Na minha igreja, eu entendo que o evangelho é o seguinte: a pessoa só pode ser desligada quando ela não quer mais participar da comunidade. Qualquer outro motivo, ela tem que ter uma segunda chance, porque nós temos uma segunda chance de Cristo todo dia. E nós não temos condições de jogar ninguém na rua e de dizer que ele não vai para o céu. Só tem pecador lá dentro. Ele não vai para o céu. Eu amo alguns pastores, parece que eles têm umas revelações bíblicas às vezes, que nitidamente parece que elas vêm do céu, né? Não é uma interpretação teológica, não é uma interpretação que você às vezes aprende no seminário, é aquela leitura que você faz assim, Deus parece que te dá aquela luz assim. E assim, é interessante, né? Uma vez eu estava ouvindo o pastor Neu Barreto, ele estava falando isso aqui, né? Você lê Gálatas 6 e você se Gálatas 5 e você se prende aos pecados do capítulo do verso 19 para frente, né? Crente que, olha, crente, vamos ler dessa forma, né? Olha, crente, você, servo do Senhor, né? Não se prostitua. Qual é o crente que se prostitui? Nenhum, né? Porque ele vai pensar na moça lá da Praça Mauá, que roda a bolsinha. Impureza, não pratica impureza, não pratica a lascívia, isso o crente não faz, né? Idolatria, isso ele não faz. Feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, isso ele não faz. Só um desabafo. Crente ele não faz. Inveja, bebedice, intolerância, não faz. Aí o pastor Neil vai dizer assim: olha só, beleza, você não faz nada disso? Tá bom, então vamos lá. Vamos para o fruto do Espírito. Pronto. O fruto do Espírito, o pastor Neil diz assim: é amor. Tem muito crente que não está praticando amor. Alegria. O que não falta é crente chegando na igreja de mau humor. Paz. O que não falta é crente dando resposta mal-humorada, sem paz nenhuma no coração. Passeou. Quando ele não é um agente de guerra. Exata. Benignidade. Tem muita gente que vai ser: esse aqui é meu lugar. Fecha na igreja, a igreja está lotada. Tem uma senhora de 60 anos, 70 anos querendo sentar. Ou às vezes visitante. Eu não levo que está aqui, esse lugar é meu. Onde é que está a bondade? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Bondade. Fala, Né? Bondade, fidelidade, mansidão, falta de mansidão, que não falta. Crente brabo, crente brabo. Benignidade, cara, domínio próprio. Quando ele é bom, sua benignidade dura para sempre. Domínio próprio. Isso aqui, a igreja é minha. A igreja é minha. Então repare, gente, olha só, que a gente se atém ao versículo 19, 20, 21, que aparentemente, entre aspas, são pecados, né, pesados, mas na verdade a falta de amor, a falta de paz, a falta de longanimidade, a falta de bondade são coisas muito piores que nós estamos praticando e dizendo que não estamos praticando. E eu vou para o último. Sabe, porque quando 53. Porque quando você não faz isso aí, você não faz o primeiro e também não faz o segundo. Ó, eu estou me comportando, a gente não aguenta não. Quando você não faz o primeiro e também não faz o segundo, você é pobre religioso. É isso mesmo. O André está dizendo, o líder lá dos casais, nosso congressista aí, né, da conferência, está pregando no domingo da nossa conferência, vírus que adoecem famílias. O André vai estar pregando sobre religiosidade,
religiosidade dentro da família. Ele está falando aqui em questão da punição de toda a família, só poderiam ser punidos por causa da cumplicidade. Segundo Ezequiel 18, isso aí nós falamos, né? O filho não poderia levar a iniquidade dos pais, ou seja, é proibido punir alguém pelos pecados de outro. Pode ser que a família era ciente do acontecido, né? Isso aí é uma questão teológica que a gente vai deixar para depois, né? Muita gente boa aí. Opa, obrigado, André. Pastores, Gente boa. meu mestre. Isso aí, né? Foi meu amor, né? É uma benção. Bom, bate-bola rapidinho, gente. 54. Olha, toda vez que tem que ter um Ruberlan aqui, a gente não consegue terminar. Ó, vocês estão gravando aí, vocês sabem, eu estou me comportando. Ó, eu tô. Eu e o Felipe aqui, gente, agora. Felipe tá bem cortando a minha fala? Não, hoje eu tô bonzinho. Eu quero estrelinha de ouro, não quero curtida. Curte aí. Vamos lá. Pastor Felipe, ó, 30 segundos. A Bíblia vai dizer que Acã tem um agravante em seu pecado. Ao fazer o que fez, Acã violou a aliança de Deus e envolveu todo Israel em sua desobediência. Isso ficou claramente exposto nas consequências de seu pecado. Poderíamos conjecturar que estamos vivendo isto? Sim. Por quê? Porque... Rapidamente. Peraí, vamos lá. Qual é a pergunta? A Bíblia vai dizer que... Cara 7, né? É. Então, o que a gente está nesse caos? Por que nós estamos nesse caos? Porque nós estamos violando, a gente está violando a aliança com Deus. Sempre. Fala pro pessoal. A gente está violando, né? Tem que zoar ele. A gente está violando. Dele, A gente está violando a aliança com Deus, né? E tantas outras coisas que a gente tem feito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sendo bastante polêmico, mas é verdade. Essa semana eu vi uma reportagem de um homem que quis ser mulher, casado com uma mulher que quis ser homem. E agora essa mulher que quis ser homem está grávida. E agora é o homem grávido, casado com uma mulher Que engravidou o homem. que engravidou o homem que agora vai ter um filho. Chega! Aí você Não pergunta, entendi nada. aí você pergunta, o caos foi instalado. 8. O pecado de Acã estava escondido. Isso significa que Acã agiu em segredo, sem que os demais israelitas soubessem. Ele se apropriou do que não devia, transgrediu a ordem de Deus e ficou quieto. Porque minha família tem que sofrer as consequências do pecado de Acã quando foi ele que fez tudo, sozinho. Aí o cara questão. Eu mais uma vez. Essa pergunta Mais uma vez eu bato na tecla, né? De que assim, eu, minha esposa e meu filho somos uma família. E eu contribuo para que a minha família seja bem sucedida ou fracassada. Eu dou minha contribuição. Meu filho também, minha esposa também. Perfeito. Felipe, para a gente terminar, de você orar, tem muitos pais hoje ainda violando os mandamentos de Deus, Tem muitos pais. violando os mandamentos de Deus ainda hoje. Claro. O que será desses homens? Olha, se ele tiver sorte e o filho encontrar uma igreja preocupada com o filho dele, ele vai ter um filho abençoado. Agora, na natureza das coisas, quando o pai, por exemplo, a gente que é professor, o pai é completamente relapso em relação ao filho, ele está criando um filho completamente relapso com as suas coisas. Ele está criando um filho completamente alienado da realidade. E ele vai ter um filho completamente alienado da realidade. Quando ele olhar assim, meu filho agora está fazendo isso, olha o que meu filho está andando, olha o que meu filho está vivendo. É o resultado da alienação dele. É o resultado da alienação dele. É um negócio, é o tal do. A mídia te faz consumir, aí ela bota na tua cabeça que você tem que consumir. Para você consumir, você tem que trabalhar. Para você trabalhar, você tem que abrir mão de algumas coisas. E aí, quem que você abre mão? Da sua família. Fechou. Gente, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar fazendo essa maratona. Quero agradecer a todos os pastores e amigos que já passaram aqui pela mesa do Casais Saudáveis. Quero agradecer principalmente esses dois, que toda segunda e terça-feira têm estado conosco. Quero agradecer você que tem estado com a gente, nos acompanhado desde o princípio. Todos os nossos debates, todos os nossos bate-papos estão indo lá para o YouTube, na página do Casais Saudáveis. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês.
né, como falei no início, já estou vivendo a nostalgia, né, de que a maratona está acabando, né, acaba na próxima terça-feira, né, acaba na próxima quarta-feira. Na quinta-feira, dia 4 e dia 5, dia 4 e dia 5, né, isso, dia 4 e dia 5, nós vamos começar um novo trabalho aqui no Casais Saudáveis, que é o Café com Ideias. Essa galera toda vai voltar, né? A gente vai começar o Café com Ideias, que vai rolar toda quinta e sexta-feira. E eu começo o Café com Ideias com o pastor Alain Basílio, lá de Macaé. A gente vai estar online no Facebook. Então, claro, aqueles que puderem estar presentes, como os dois, a gente vai estar chamando aqui, vão vir aqui, a gente vai estar conversando aqui. Mas quero agradecer, né, por você estar nos acompanhando, por você estar aí nos abençoando, né? Esteja aí divulgando o nosso canal, esteja divulgando Casais Saudáveis, pede para ir lá no meu canal, lá no canal do pastor Roberlan. Roberlan Juliano, palavra simples. Meu Deus. Irmãos, a gente que está aqui do lado, a gente toma um susto, né? Mas o canal do pastor Felipe, né? Blog do Felipe, Blog Filipense, vai lá, né? Curta, nos acompanhe, né? Eu acredito que Deus tem uma palavra muito boa cada vez mais para você. O Alex, bom, o Jardel está dizendo aqui amém. Deus abençoe vocês muitíssimos. Jardel, meu diácono, um prazer ter você aqui hoje. André também, prazer ter você aqui hoje. Leila, muito obrigado, Leila. Deus abençoe. Deus continue abençoando vocês e guardando. Sara Brits, Jesus abençoe a todos os pastores. Tem sido bênção. Né? Marcelo Moura, paz, querida Leila. Né? O André continua dizendo que Deus abençoe esse ministério, meu mestre. Graças a Deus. Irmão, seja igual ao Marcelo. Marcelo Moura é uma bênção na nossa vida. Olha, se tem uma pessoa que tem contribuído com esse ministério, é o Marcelo. Legal. Ele não só vem aqui, não só participa no Instagram, parece que o Marcelo está colado comigo, né? Ele compartilha, ele fala, ele manda zap, ele marca as pessoas, ele, a Leila, rapaz, são Leila também, gente finíssima, e assim, assumiu Casais Saudáveis de uma maneira abraçada, né? Abraçada. E eu louvo a Deus pela vida desses dois. Oi? Precisamos de pessoas assim no ministério, exatamente. Alex Oliveira, uma opinião minha. A proibição ou negação divina em relação ao pecado é que prejudica o ser humano, machuca mais a nós do que o próprio Deus. Deus só tem o desejo de nos guardar, cuidar e salvar de nós mesmos. Machuca mais a gente porque a gente se recusa, às vezes, a falar com o Senhor, como Davi. Jogar aberto, né? Tirar mais. Jogar aberto. Vacilei. Davi demorou, né? Felipe, pastor Felipe, eu me esqueço às vezes, peço perdão a vocês, tá? Relaxa. O pastor, os pastores aqui, pastor Batista é aquilo, tem que chamar de pastor, senão eles depois são chamados a atenção, né? Então, pastor Felipe, ore pelas famílias que estão nos acompanhando, que estiveram conosco até agora, e por aqueles que estarão ainda conosco, que ainda se assentarão aqui, pelo Ministério Casais Saudáveis, por essa maratona que foi uma bênção, está sendo uma bênção. E vocês voltam semana que vem. Na segunda e no penúltimo dia. Isso. Meu Deus! Gente, ainda vamos receber esses dois aqui ainda, mais 2 dias ainda. Glória a Deus. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela tua presença conosco. Obrigado pelos assuntos que foram abordados, que tenha sido bênção para aquelas pessoas que estão vendo, que verão, que seja uma mensagem profunda aos corações das famílias. Abençoa o William, a Sueli, nesse projeto Casais Saudáveis, continue dando força, abençoando. Fazer que eles continuem fazendo a tua vontade e que mais e mais vidas sejam impactadas por esse trabalho. Muito obrigado. Também te peço por todos aqueles irmãos nossos que vão passar por aqui, seja vindo aqui ou via internet,
que eles sejam bênção para os casais nesse tempo. Nós precisamos ser bênção nesse tempo, nessa época tão difícil de pandemia, onde as pessoas estão com medo, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão passando por problemas seríssimos. Ó, Pai, usa-nos para que a Tua palavra seja alento para essas vidas, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amanhã eu recebo o pastor Carlão, pastor Carlos Henrique, né, da Igreja Batista Nova Filadélfia, do Bom Pastor, Jardim Bom Pastor. Recebo o pastor Carlão, mais conhecido como Carlão. E à noite nós estaremos começando a nossa conferência na Igreja Batista Nova Filadélfia. Amanhã nós vamos falar sobre a família de Raabe e o pastor Carlão vai estar pregando lá na igreja, né, no nosso primeiro dia na conferência, falando sobre passividade, né? É uma das coisas que tem aí matado as famílias, né? Matado não, mas é um vírus que tem trago um grande problema para dentro das casas. Então amanhã o pastor Carlos Henrique vai estar pregando sobre passividade, né? Vírus que adoecem família, passividade, orgulho e religiosidade. Amanhã ele vai vir para cá primeiro, né? Vai estar falando sobre a família de Raabe. Daqui eu conduzo ele para a igreja e lá na igreja ele vai pegar sobre, né, passividade, vírus que adoecem a família. Amanhã começa a nossa conferência e você pode acompanhar de casa, você que ainda não pode ir na igreja. Eita, mano. Quem pode ir na igreja, vá, porque a igreja vai estar com a porta aberta, tá bom? Amanhã a igreja vai estar com a porta aberta, 30%, a igreja é grande, dá para o povo espalhar, então vai para a igreja quem puder ir. Quem não pode ir, não vá. Mas nós estaremos lá amanhã. Eu, pastor Carlão, estaremos aqui e depois estaremos lá. Amém? Deus nos abençoe, graça e paz. Até a próxima. Leila, paz. Tchau, gente. Tchau, tchau. Paz. Como é que é? Vamos, Erlan, Julião. Tamo junto.